Olá pessoal, olá aluninhos, aqui é a professora Mariane, estudando exatas. Hoje nós vamos falar sobre probabilidade, que é a parte da matemática que estuda a chance de algo ocorrer. Vamos estudar algumas nomenclaturas dessa parte. Então, os casos possíveis nós chamamos de espaço amostral. Eu costumo chamar de tudo. São todos os casos que podem ocorrer. Os casos favoráveis são chamados de evento e, na verdade, eu costumo chamar de o que eu quero. Vamos ver aqui, então, em um exemplo, o que seria espaço amostral, o que seria evento, o que seriam os casos possíveis e favoráveis. Exemplo. Em uma urna há 5 bolas vermelhas e 3 bolas azuis. Qual é a probabilidade de, ao sortear uma bola ao acaso, ela ser da cor azul? Espaço amostral é tudo. Nesse caso, quantas bolas tem na urna? 5 vermelhas e 3 azuis. 5 mais 3, um total de 8 bolas, ou seja, o meu espaço amostral é 8, o número de casos possíveis, 8. Vamos ver agora, então, o número de casos favoráveis. Eu vou ver agora o meu evento. Ele pergunta qual é a probabilidade de, ao sortear uma bola ao acaso, ela ser da cor azul. Então, aqui o evento é ser da cor azul. Isso é o que eu quero. São quantas bolas da cor azul? 3. Então, o meu evento aqui eu tenho 3 bolas azuis. Esses são os casos favoráveis. Visto já o que é evento e espaço amostral, nós vamos aprender como se calcula efetivamente a probabilidade. Nós podemos ver probabilidade como a fração, a divisão entre o número de casos favoráveis e o número de casos possíveis. Ou nós podemos tratar probabilidade como um evento sobre o espaço amostral. Lembra que esse tracinho da fração também significa dividido. Então, nesse exemplo, nós vimos que o espaço amostral, que é tudo que é possível, são os 8 casos, o total de bolas que tem nessa urna. E nós vimos também que o evento é 3, porque ele quer bolas azuis. Vamos calcular, então, a probabilidade. A fórmula que está aqui em cima me diz que a probabilidade é o evento dividido pelo espaço amostral, o evento sobre o espaço amostral. O evento, nesse caso aqui, é 3 sobre o espaço amostral, 8. Então, a probabilidade, 3 chances em um total de 8. 3 casos favoráveis, 3 bolas azuis, em um total de 8 casos possíveis. Podemos interpretar dessa maneira também. De que forma nós podemos apresentar os valores de probabilidade? A probabilidade pode ser representada na forma de uma fração, pode ser representada na forma de um número decimal ou de uma porcentagem. No exemplo que nós fizemos, a probabilidade calculada foi 3/8, ou seja, tinha 3 chances em um total de 8. São 3 casos favoráveis em um total de 8 casos possíveis. É assim que eu represento a probabilidade na forma de fração. Porém, se eu quiser representar esse mesmo valor de probabilidade de outra forma, por exemplo, em número decimal, nós temos que lembrar que esse traço de fração representa uma divisão. Então, para transformar uma fração em um número decimal, nós temos que dividir o de cima pelo de baixo, o numerador pelo denominador. Fazendo isso aqui, 3 dividido por 8. 3 é menor do que 8, eu tenho que colocar, então, um 0 aqui no 3 para virar 30, e eu coloco um 0, aqui embaixo. Aí eu consigo fazer a minha continha.
30 dividido por 8, 3, 8 vezes 3, 24, para 36. Vou continuar a minha conta. Coloco um zerinho aqui, vira 60, 60 dividido por 8, 7, 7 vezes 8, 56, para 64. Põe o zerinho aqui, 40 dividido por 8, 8 vezes 5, 40, para 40, 0. Então, a mesma probabilidade do exemplo das bolas na urna que nós fizemos e deu 3/8, eu posso representar essa probabilidade como 0,375. Se eu quisesse o número na forma de porcentagem, a mesma probabilidade, eu pegaria o número de cima, dividiria pelo de baixo e multiplicaria por 100. Então, aqui, porcentagem, 3/8 vezes 100%. 3 dividido por 8, nós já vimos que é 0,375 vezes 100%. Multiplicar por 100 é a mesma coisa que trazer a vírgula 2 casas para a direita, porque são 2 zerinhos. Isso vira 37,5%. Vejam que é a mesma probabilidade, é o mesmo exemplo, o que muda é apenas a maneira como a gente apresenta o valor. Vamos agora analisar os resultados obtidos em cada caso. Na fração, o número de cima significa o que eu quero, o número de baixo significa todos os casos possíveis. Então, jamais o que eu quero pode ser mais de tudo que é possível. Então, o número que se apresenta em cima da fração, ele pode ser no máximo igual ao número de baixo. Por exemplo, se na minha urna as 8 bolas fossem azuis, eu teria 8 chances de tirar uma bola azul, em um total de 8 bolas. Então, nesse caso, a probabilidade seria 8 em 8. Isso se eu tivesse 8 bolas azuis. Da mesma maneira, se eu fizesse essa probabilidade na forma de número decimal, eu faria 8 dividido por 8 igual a 1, vezes 100 é igual a 100%. É o que nós chamamos de evento certo. Então, a minha probabilidade nunca pode ser maior do que 100%. Não há mais do que 100% de chance de algo ocorrer. Pode ser no máximo 100%, o que quer dizer que o meu número decimal ele é no máximo igual a 1, que é quando o evento é certo, e na fração o número de cima deve ser menor ou igual ao de baixo. Significa que os casos possíveis são menores ou iguais a todos os casos favoráveis.